Hoje, nosso bate-papo é com a fisioterapeuta urogenital Priscila Miranda, que está há mais de 18 anos nessa área, ajudando gestantes no pré e no pós-parto. Obrigada, Priscila, por estar presente aqui hoje no nosso programa. É um grande prazer, meu e da Thaís. Verdade. Seja bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é meu. É sempre um prazer falar daquilo que a gente ama fazer para ajudar mais e mais pessoas nesse momento que é tão importante, um momento tão particular na vida das mulheres. A Priscila foi quem me acompanhou no meu período antes do parto, nesse preparo perineal, que eu tinha realmente uma preocupação. E vamos explicar então para todo mundo como funciona esse trabalho, como é que a gente pode trabalhar essa região para evitar o que todo mundo tem medo. A fisioterapia pélvica, ela é a área da fisioterapia que vai trabalhar todas as disfunções relacionadas ao assoalho pélvico. Mas o que vem a ser assoalho pélvico? Então eu gosto de falar que é aquela sustentação da parte inferior do nosso corpo. Vamos imaginar que a gente tem aqui essa parte do abdômen como se fosse uma caixa, sendo que essa caixa, a tampa da caixa seria o músculo responsável pela respiração, que é o diafragma, os músculos abdominais na parte anterior e lateral. Na parte de baixo da caixa são os músculos chamados de músculos do assoalho pélvico. Então são eles que sustentam o peso dos órgãos que estão dentro da nossa barriga, do nosso abdômen e o peso do neném. Lembrando que a gente vai ter o peso do neném, o peso da placenta, aumento do líquido por causa do líquido amniótico, onde o neném fica dentro, aumento do sangue, né? A gente tem um aumento da quantidade de sangue circulante. Muito peso, portanto. Então né? É muito peso. E isso é todo sustentado por esses músculos. Daí a importância de você fazer um trabalho de fortalecimento e de flexibilidade desses músculos para ajudar tanto esse segurar o peso quanto na hora do trabalho de parto, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que eles têm uma participação fundamental. E Priscila, quando a mulher pode iniciar essa preparação perineal e até quando manter? Quando a gente fala em tempo, a gente precisa de respeitar muito as particularidades de cada mulher. A gente tem mulher que nunca fez nenhum tipo de atividade física, a gente tem mulher que tem um treino já há muito tempo, né, como doutora. Então a gente precisa entender um pouquinho como que é essa vida, essa rotina, para a gente instituir um período adequado. Mas de um modo geral, para quem não tem acesso a isso antes, o ideal seria a gente respeitar aquele processo próprio do primeiro trimestre, que é uma quantidade muito grande de hiperemese, né, que são os enjoos, a sonolência que a mulher sente. Então nesse período, esse incômodo faz com que ela não esteja nem muito disposta a entrar com um trabalho desse tipo, a não ser que ela já tenha o treinamento prévio. Então o ideal seria a gente começar a partir do segundo trimestre, que aí as modificações, inclusive em termos de peso, em termos de crescimento do abdômen, e aí a gente entra com um trabalho tanto de prevenção, com fortalecimento dos músculos, quanto também com um trabalho relativo à coluna vertebral, que a gente não pode esquecer, e a gente prepara também tanto as mamas para amamentação, quanto inclusive em relação à posição que ela vai utilizar depois para essa amamentação, para carregar esse bebê, para trocar fralda. Então, o apoio que a gente dá é um apoio muito grande. Bem, uma das coisas que me fez procurar a Priscila, além da questão do risco de incontinência, o medo, né, do relaxamento vaginal, vem a história. Parto normal é igual a laceração dessa musculatura perineal. E é o grande medo, acho, das mulheres, né, gerando esse relaxamento. Isso realmente pode acontecer? O que a gente pode fazer? Você já me explicou muito isso também. A laceração, ela é uma entidade que pode acontecer ou não. O fato de você ter um parto vaginal não significa que você vai ter uma laceração. O que é essa laceração? É um rompimento dos tecidos, tanto de pele, tecido conjuntivo e músculo da região do períneo. Então, quando eu tenho um grau 1, é onde eu tenho laceração apenas de pele. Eu não tenho uma laceração muito grande, muitas vezes não precisa nem de fazer uma sutura. O grau 2, eu já tenho rompimento de músculo, então eu já preciso realmente de ter uma sutura, a sutura é costurar, para que eu tenha o fechamento dessa laceração de uma forma mais fisiológica e sem o risco de infecção. E as lacerações de grau 3 e 4 são lacerações onde às vezes eu tenho até emenda da vagina com ânus. Quando a gente pensa em laceração,
a gente tem que entender que se eu tenho um músculo forte, flexível, que se o trabalho de parto é bem conduzido, se a mulher está tranquila, é possível que ela não ocorra. Quando a gente vai parir, a gente tem um influxo de um hormônio chamado relaxina. Ele já começa a acontecer desde o primeiro momento da gestação, mas no momento do parto isso vem de uma forma maior. E a gente tem também um hormônio chamado oxitocina, que eles vão promover a facilitação desse momento do parto. E isso acontece se ela estiver tranquila, se ela estiver relaxada. Então, esse apoio é extremamente importante para que esse momento seja super tranquilo, relaxado, para que essas questões hormonais elas possam favorecer esse momento. Se essa condução ela é feita de uma maneira tranquila, a evolução do parto se dá de uma forma muito natural, muito saudável, lembrando que o parto normal ele é o fisiológico, e as lacerações provavelmente não venham a acontecer. Acho que uma percepção que a gente discutiu muito é a seguinte: uma mulher nervosa, uma mulher tensa, não preparada, ela tende a contrair, né? Ela tende a fazer o contrário, enquanto que ela tem que ter exatamente essa consciência corporal, e é isso que tem que ser trabalhado, essa consciência corporal, para que ela relaxe e dilate essa musculatura por onde o bebê vai passar e contrai o abdômen, né, Priscila? Contrai o abdômen. Força! Essa contração do abdômen ela é muito importante não só no momento do parto, mas é essa contração, é esse trabalho feito de uma forma correta, porque essa contração também, às vezes, ela não é feita de forma correta, a gente conversou sobre isso também. Não é qualquer tipo de contração, né? A gente vê na novela, no momento do parto, contrai, faz força. Gente, no momento do parto, se você fizer força, o neném não vai sair. Então, quando a gente fala em contração muscular, é uma contração de cima para baixo, dos músculos do abdômen e não dos músculos do assoalho pélvico. Fala mais um pouquinho sobre incontinência urinária. O parto, independente da via, seja ele parto vaginal ou seja cesariana, ele vai predispor a mulher a uma incontinência urinária. Isso, até 6 meses após o parto, é algo que acontece, tanto pelas questões que a gente já falou, hormonais, quanto pelas questões de peso. Existe um peso sobre essa musculatura favorecendo uma perda, um relaxamento, exatamente, uma perda de tônus. Daí a importância de, a partir ali do nosso segundo trimestre, a gente entrar com trabalho muscular para prevenir essa incontinência e para fortalecer no pós-parto, tanto para a continência quanto para as questões sexuais. Falando das questões sexuais, uma frase, né, que eu ouvi muito, que meu marido ouviu muito dos amigos: olha, não deixa ela fazer parto normal não, né? Parque de diversões, gente, é o medo de perder o parque de diversões. Como é que a gente pode atuar prevenindo e até que momento também a gente pode notar essa diferença de tônus vaginal? Sim, não é mito, né? Só que, como a gente já falou, não é o parto vaginal que vai induzir a essa frouxidão dos músculos vaginais, tá? É o próprio processo do parto, assim como as questões fisiológicas, as modificações fisiológicas. Por isso, é importante a gente ter um trabalho dessa musculatura, e é como uma musculação, gente. Se eu faço musculação e eu tenho um ganho de força, eu vou ter um músculo mais durinho. Se o músculo está mais durinho, eu vou perceber ali no momento da penetração uma pressão um pouco maior em volta do pênis, favorecendo o prazer tanto para a mulher quanto para o homem. Treine a musculatura, porque isso não é um processo irreversível, Não. certo? Bem, então vamos fortalecer a assoalho pélvico, praticar atividade física, né, Priscila? Exatamente. Que certamente vai ser diferencial, além do preparo específico, individualizado. Quero agradecer essa presença. Muito Especial para mim, né? Muito bom, obrigada pela presença. Então é isso, gente. Se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos de primeira mão. Obrigada.